E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Alan e antes da gente começar aqui esse vídeo, queria pedir desculpa pela demora. Eu tive um monte de problema, acabei me mudando, tive problemas com o emprego, então demorei para gravar esse vídeo. E também quando eu tentei gravar acabei ficando doente, meu microfone estragou, meu HD ficou cheio, depois eu vou mostrar aqui pra vocês. E bom, resumindo, deu tudo errado. E agora eu vim aqui e com um tutorial muito bacana que eu espero que recompense pelo tempo parado. Tranquilo? Antes da gente começar, eu estou mostrando aqui mais um dos motivos dessa demora toda, que é essa pintura digital que eu estou fazendo. Eu vou usar ela de exemplo rapidamente aqui para mostrar que o que eu vou ensinar hoje é uma ferramenta de seleção, beleza? Mas pode ser usada também como uma técnica de pintura digital. Você vai aprender a mexer com o Refine Edge, tá bem aqui em cima, tá vendo? Este menuzinho só aparece quando você está usando uma ferramenta de seleção, seja o laço, seja o Mark Tool, seja o Quick Selection Tool, beleza? Então, se ela não aparecer aqui em cima é porque você tem que selecionar aqui antes. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Com a Quick Selection Tool, por exemplo, e eu vou querer fazer uma seleção aqui do rosto do robô, cabeça dele, melhor dizendo. Faço a seleção bem toscona, tranquilo. Eu utilizaria no passado um feeder e depois arrumaria a seleção eu mesmo com o meu tablet. Mas quem não tem tablet tem que aprender a mexer com o Refine Edge. Inclusive quem tem, na verdade. Eu que não utilizava porque eu era meio, como é que eu posso dizer? Old school, né? Mas hoje eu estou utilizando bastante essa Refine Edge. Eu não vou me prolongar aqui nessa imagem porque eu não quero usar ela de exemplo. Ela tem muita parte escura e tudo mais, não é muito bem o que eu quero. Beleza? Mas aqui você tem os menuzinhos do Refine Edge, tá vendo? E com isso aqui você consegue alterar a sua seleção, tá vendo? As bordas dela principalmente. E aqui a gente poderia mexer no radius, na suavidade, fazer um filler também, que é uma coisa que eu fazia antes, aliás. Mas você pode fazer aqui também. E aqui você pode aumentar o contraste, que é muito útil também para fazer thumbnails do YouTube. Depois eu vou falar por quê. E outra coisa que você pode também é alterar aqui aonde sua borda começa, se é de fato onde você fez a seleção, ou um pouquinho antes, tá vendo que está negativa, ou um pouquinho depois, pega uma área maior, beleza? Basicamente é isso, galera. E aqui tem a parte do view que eu vou falar também, mas olha só, eu vou cancelar aqui, vou fechar esta minha imagem e vou usar esses exemplos aqui. Esta imagem está em boa resolução, essa também, essa um pouquinho melhor, essa tá um horror, essa tá boa, e essa também parece tá boa, mas não tá. Você vai ver que ela está muito pixelada, tá vendo quando a gente dá zoom? Como é que fica? Então, ela não vai ser muito boa para usar de exemplo. Mas eu quero mostrar para vocês que com esta ferramenta, caso a sua imagem seja boa, em alta resolução, você consegue fazer uma seleção perfeita do cabelo dela, mesmo desse jeito. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar como e por que eu estou falando isso. Primeiramente, então a gente vai para essa imagem aqui que eu acho que vai ser melhor para ilustrar a maioria dos pontos do tutorial de hoje. Eu vou pegar aqui a Quick Selection Tool, vou fazer uma seleção aqui, eu vou aumentar aqui o tamanho do brush, vou fazer uma seleção dela e desse dragãozinho muito doido, beleza? Olha lá, basicamente está quase perfeita, você viu que foi rapidamente que a gente fez aqui, é uma ferramenta muito inteligente, desde o CS2, alguma coisa assim, ela já fazia uma seleção muito boa. Antigamente a gente não tinha isso, tinha que fazer com laço, aí tinha que ir manualmente, era um horror. Agora ela vai meio que automaticamente, cara, é um negócio muito louco. Faz os cálculos assim bem precisos com os pixels, né? Beleza, é mais ou menos isso que eu quero. Ficou até melhor do que eu queria, na verdade eu queria que ela, tipo, não pegasse tantas áreas aqui. Deixa eu ver se eu faço uma... Eu vou tirar essa parte aqui, eu queria que ela fizesse uma seleção um pouquinho ruim. Olha lá, beleza, mais ou menos isso aqui que eu quero. Eu queria que ela fizesse isso aqui tudinho, né? Não tivesse pegado perfeitamente. Mas o Photoshop tá tão bom que tá estragando meus exemplos. Então, beleza. E aí, o que a gente poderia fazer? Fazer um Refine Edge antes de fazer essa seleção. E com esse Preview Mod aqui, olha só. Na verdade é View Mod, mas eu acho que chama de prévia da seleção. E aí a gente vai vir aqui, ó, no normal, Overlay, Black. Algumas seleções você vai querer ficar com o escuro, para você ver aqui, olha só, aqui não está muito legal, parece que está perfeita, mas no preto você consegue ver que tem um monte de falhas e um monte de detalhes. Aqui com os layers de baixo, então se tivesse uma porrada de layers aqui com um castelo atrás você ia conseguir ver, né,
o layer normal, sem seleção nenhuma. E a gente vai utilizar aqui o preto, tranquilo? Porque aqui é o que melhor se adequou ao nosso trabalho. E aqui a gente pode alterar o radius, eu vou mostrar aqui pra vocês o que isso está fazendo. O smooth, que é a suavidade, que nem eu já falei, feeder eu já falei também. Contraste, você vai ver, olha só, vou aumentar o contraste aqui, vai ficar bem quadriculado a imagem, tá vendo? Se eu colocar um pouquinho de smooth, olha lá, que bacana. Isso aqui ficaria perfeito, por exemplo, para um thumbnail do YouTube. Poderia também diminuir um pouquinho aqui o Shift Edge, olha lá. Tá ok? Eu vou até dar um ok aqui só para mostrar o que eu estou falando. Vou dar um ok. Deixa eu só esconder isso aqui. Vou pegar essa parte aqui. Vou fazer um layer de máscara. E aqui vou colocar uma borda. Stroke. Vou botar uma borda 5. Branca. Aqui eu estou no Photoshop 2015, então posso botar mais um stroke no mesmo layer. E aqui a de baixo eu vou botar 10. Preta. Olha que massa. E aí, olha que massa, galera. Vou criar um novo layer aqui. Pá! Botar pretão. Ou, deixa eu ver. Não. Botar um negócio meio diferente aqui. Uma cor legal, azulzinho. O Photoshop tá meio lento hoje, espera um pouco. Beleza, isso aqui já vai dar para ilustrar bem. E aqui a gente botaria um título. Isso aqui, por exemplo, ficaria legal para um thumbnail de YouTube. Sacou? Então, em 2 segundos, você poderia pegar a sua foto, fazer um thumbnail rapidamente. Botou essa bordinha aqui. Isso aqui é muito massa para você trabalhar se você for um YouTuber. Tranquilo? Vou salvar isso aqui rapidamente. Pá! Tá lá em cima. E vou voltar para minha seleção onde eu estava. Vou salvar isso aqui também. Beleza, galera. Vou utilizar de novo o Refine Edge dessa vez. Eu vou mostrar outras coisas para vocês. Então, ele não está aparecendo aqui em cima. Eu vou na ferramenta de seleção, ele está aqui em cima. Opa! Tá aqui em cima, tá vendo? Beleza? E a gente vai lá. Rádios. Eu vou aumentar o rádios e você vai ver o que isso está fazendo. Eu vou colocar Smart Radius, que isso aqui ajuda a fazer um cálculo mais preciso, beleza? E vou mostrar o que é esse radius. É basicamente isso aqui. É isso aqui que você altera, tá vendo? Maior, menor, gigantesco. Você vai querer algo mais ou menos assim, se a sua seleção não estiver muito boa, não estiver muito perfeita. Varia de imagem para imagem, de tamanho para tamanho, beleza? E agora a gente vai alterar aqui. Eu vou colocar um pouquinho de contraste, tranquilo? E agora, galera, isso aqui que é o pulo do gato, ó. Eu tô com uma ferramenta de seleção bem aqui que ela mexe com as bordas. Então, com ela, você pode vir aqui, ele vai fazer uns cálculos, tá vendo? E vai melhorar a nossa seleção. Ele vai pegar um pouquinho mais ou menos do fundo. Então, se eu quiser pegar o cabelo dela, olha lá. Então, ele vai começar a fazer esses cálculos aqui, entendeu? Se tiver pego demais aqui, pegou no rosto, tá vendo? Deixa eu só ver aqui. Olha só. O olho pegou, tá vendo? Isso aqui pegou. Então, o branco, olha só, você vê direitinho. Eu venho aqui com a mesma ferramenta de seleção, segura no Alt e vou lá no olho, ó. Tiro isso aqui. Ele está fazendo uns cálculos aqui, é uma imagem grande, por isso que demora um pouco às vezes, e é uma ferramenta um pouquinho pesada, mas não tem problema. Você está vendo aqui que o cabelo ficou bem bacana, né? E é assim que você faria na imagem inteira para fazer uma seleção perfeita. Pelo visto eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque tá tipo travado aqui, o computador tá gravando, agora foi. Mas, tá vendo, isso aqui não era pra ter acontecido, dá um Ctrl Z, pera aí. Mas você faria uma seleção perfeita utilizando essa ferramenta. E aí você conseguiria pegar o cabelo, conseguiria arrumar isso daqui, por exemplo, olha só da asa, vou tentar pegar isso aqui. Deixa eu botar no preto. E aí você conseguiria separar com uma precisão muito boa, seria um trabalho muito profissional, muito legal, um fundo de uma seleção que você colocaria no site, alguma coisa assim, um modelo, sei lá, depende do trabalho, né? Tá travado aqui, pera um pouco, esperar voltar. E depois que você faz essa seleção todinha e tudo mais,
Lembra que você tira no Alt, apertando Alt, você consegue tirar a seleção de onde você não quer que ela apareça. Meu Deus. E você depois mexeria nos comandos aqui de Smooth, Feeder e tudo mais, beleza? Você tá vendo que não dá pra eu trabalhar aqui nessa imagem e mostrar perfeitamente o que eu quero. Olha ali, o tanto que demora. Geralmente não fica tão travado assim, mas é porque eu tô gravando, beleza? E aí depois você daria um OK, faria a sua seleção, layer de máscara, ou então simplesmente duplicaria o layer aqui, tá vendo? Olha lá, um layer de máscara e pá, tranquilo? Aqui você faria uma seleção perfeita. E tá vendo que aqui ficou transparente? Olha lá, calma aí. Ficou transparente. Isso aqui é excelente quando você quer fazer uma seleção com poderes. Por exemplo, tem um raio aqui, aí tem que ter uma transparência. O fundo não pode ser branco, nem preto, nem nada. Então você consegue fazer uma seleção até de poderes, que é aquelas raios de luz. Entendeu? Então é uma ferramenta muito poderosa. Eu vou utilizar aqui rapidamente outros exemplos. Olha só. Esta imagem. Não vai ficar legal porque a imagem não está em uma boa resolução. Tá bom? Mas pelo menos ela está menor, acho que vai ser um pouquinho mais rápido para mostrar aqui. A gente faria uma seleção meio tosca. Não precisa ser nada muito preciso não. E aí a gente faria aqui a Refine Edge. E a gente colocaria aqui, ó. Eu quero isso aqui que seja selecionado. Vai fazer os cálculos. Olha lá, tá vendo? Olha que bacana, galera. Tá fazendo cálculo aqui, tá fazendo cálculo aqui. Tá vendo aqui? Toda vez que você faz uma seleção, aparece um negocinho aqui de cálculo. Às vezes não aparece porque buga, mas você sabe que ele tá trabalhando. Tô esperando aqui. Olha lá o tempo que eu gastei para fazer isso aqui. Coisas que a gente fazia antigamente na mão. A gente ia com um brush lá, dava um zoom e ia apagando parte por parte do cabelo até ficar perfeita a seleção. Vou arrumar aqui o ombro dela também. Vou diminuir isso aqui. E essa imagem ficou fácil de fazer porque o fundo era numa cor só bem diferente. Talvez, mesmo que a resolução seja boa, você tem algumas dificuldades. Então você vai ter que dar uma brincada com a sua seleção e fazer uns tweakzinhos utilizando isso aqui. O Radius, o Smooth, o Feeder nem tanto. Contraste é muito bom, Shift Edge também é muito bom para você alterar isso aqui. Vou aumentar só um pouquinho o contraste aqui, beleza? Shift Edge eu não vou alterar e vou dar um OK. E aí eu vou fazer a minha... Olha lá, tá vendo? Ficou quase perfeito, não ficou perfeito. Eu vou botar aqui, fundo branco, você vai ver. Tá vendo? Se eu botar uma outra cor, você vai ver que não ficou perfeito. Cadê? Mas foi por conta da imagem. Que ela tá em baixa resolução e não fica tão fácil de alterar. Tá vendo aqui que não ficou perfeito? Então o que você pode fazer se não tiver ficado perfeito? Você duplica o layer. Você vai pegar aqui esse mesmo layer, vai vir no FX, você vai vir aqui em Color Overlay e aí você vai colocar aqui Multiply, é muito bom, vai selecionar a cor do cabelo dela, você vai pegar uma cor mais ou menos clara, beleza? Eu não estou conseguindo selecionar aqui, mas é porque está na máscara. Então, espera um pouquinho, deixa eu tentar vir aqui de novo. Color Overlay, cadê? Aqui. Agora sim. A gente vai pegar uma cor aqui que é do próprio cabelo dela, mas eu quero um pouquinho mais assim, deixa eu ver, menos saturado. Beleza. E aí a gente vai deixar aqui por cima. Tranquilo? Vou utilizar o brush aqui na máscara, então eu vou tirar essa seleção aqui de onde eu não quero que isso aqui fique. Eu não quero que isso aqui fique sobre ela. Opacidade vou botar 100 on, tá vendo aqui? Ups. Fechou. E aqui eu vou apagando onde eu não queira esse nosso layer de máscara. Basicamente eu não quero nela toda, tá bom? Eu só quero que isso aqui fique, olha lá, olha a diferença que vai dar. Eu quero que isso aqui fique só nas bordas do cabelo. E aqui eu posso alterar aqui a opacidade. Olha lá.
E com isso, olha lá a diferença que fica da seleção. Ele vai ficar mais forte a seleção ali sobre o cabelo e a seleção vai ficar praticamente perfeita do jeito que é a original. Fundo branco, quer ver? Olha a diferença. Tá vendo? É muito fácil, galera. Não tem mistério. E o pessoal, olha só, o pessoal fica criando dificuldade, não tem. Uma outra coisa que você pode fazer também é, depois que você fizer esta seleção, eu nem vou fazer isso aqui, porque é besteira. Nesse caso aqui é besteira, mas você poderia, tipo, fazer uma... Olha só, juntar essas duas imagens aqui, né? Criar um layer acima disso com a cor cinza, no caso 50%. E depois com overlay você conseguiria fazer a seleção desses branquinhos aqui, né? E aí depois apagava. Mas dependendo do fundo nem precisa, né? Depois eu ensino a fazer isso tranquilo, num tutorial mais específico de cabelo. A mesma coisa você poderia fazer aqui nesta imagem que está desfocada. Eu já até falei sobre isso, né? Se o seu Photoshop for novo, eu acho que é o CS, deixa eu ver aqui, antes do 2014, é o CC alguma coisa, 2012, sei lá. Já tem essa ferramenta de seleção. Cadê ela? Select Focus Area. Olha lá que bacana. Ele está aqui trabalhando, você está vendo esse negocinho rodando. E aí a gente espera. Como a imagem está em um tamanho muito grande, ela é fácil de fazer a seleção, mas ao mesmo tempo ela demora um pouquinho. E tá vendo que não ficou perfeito. Mais uma vez você vai utilizar isso aqui, olha lá, para fazer a seleção. Essa ferramentinha aqui do Max. E aí a gente poderia tirar isso aqui com Alt. Ele vai fazer a seleção, olha lá, ou incluir, né? E aí a gente faria uma seleção entre aspas quase perfeita. Aqui eu estou fazendo uma seleção, beleza? E a mesma coisa que a gente fez lá, a gente tem a opção de fazer aqui, que é a Refine Edge, tá vendo? E aí que a gente faria uma seleção mais suave. Ela é boa, mas depende muito da imagem. Se uma imagem não tiver mais ou menos no esquema que a gente quer, essa aqui era para ser mais fácil, né? Mas a ferramenta deu um probleminha. E a gente poderia fazer a mesma coisa aqui, fazer um feeder, fazer um shift edge, vir aqui tentar tirar esse background com a nossa ferramenta de seleção, deixar a seleção do cabelo perfeita, quer ver? Diminuir o radius aqui. Basicamente é assim. Eu não utilizaria essas duas ao mesmo tempo, da mesma forma que eu fiz aqui. Eu pegaria a seleção, depois que eu fizesse essa seleção, eu viria aqui em Refine Edge, que a gente ia ter mais controle, beleza? Mesma coisa nessa imagem, dessa vez eu vou fazer a seleção eu mesmo, não vou usar aquela ferramenta de seleção de foco, porque simplesmente não precisa. Pronto, fiz a seleção, vou dar um refine, vou vir aqui, olha lá, vou tentar pegar o cabelo dele aqui, aqui também, esperar ele trabalhar aqui e deixar a seleção perfeita, ou quase, né? Você tem que fazer isso aqui, galera, depende do trabalho, se você está trabalhando para Facebook, se é para YouTube, ou se você trabalha profissionalmente. Em todos os casos, se você quiser uma seleção totalmente perfeita, um trabalho realmente bom, não tenta fazer na pressa. Faz isso devagar, tenha paciência, coisa que eu não tenho. Olha só de esperar isso aqui eu já fico agoniado. E aí você vai fazer uma seleção perfeita desta maneira. Qualquer coisa, duplica o layer, apaga o que tiver que apagar, usa a ferramenta de clone stamp, que é a S, e arruma o que tiver que arrumar, beleza? Vamos lá, filho. E lembrando, sempre que a seleção não ficar perfeita que nem aquele do cabelo, dá uma duplicada no layer, coloca acima do seu layer, bota no multiply, coloca um color overlay no multiply também, sei lá, e dá uma refinada, né, para deixar a seleção bem visível. Depende muito do fundo que você está trabalhando. Lembra disso. Fundo muito escuro ou muito branco sempre vai ter uma diferença. Então, o trabalho que você vai fazer em um não é igual ao que você vai fazer no outro. Você tem que se adaptar, você tem que olhar ali o que está na sua tela e mudar conforme a sua necessidade. Todos os meus tutoriais que eu ensino aqui,
é para dar uma luz para vocês, não é para vocês seguirem religiosamente. Não quero que vocês fiquem abrindo, o que ele fez aqui em 10 minutos, 10 minutos, não sei o que. Não, tem que ter uma certa liberdade. Foi assim que eu aprendi, e é assim que a gente progride. A gente tem que ir aprendendo, criar o nosso método de trabalho. Se não tá dando certo, melhora. Se deu certo, fica com isso, entendeu? E que nem acontece comigo. Eu tenho um monte de. Como eu trabalho há muito tempo com isso, eu tenho um monte de. Como é que eu posso dizer? Hábitos, né? Que a gente apega no passado e não quer mudar. E, por exemplo, eu não usava muito esse Refine Edge. Hoje em dia eu estou utilizando. Eu não utilizava porque eu era babacão. Gostava de trabalhar no, no tablet, na mão mesmo. Será que meu Photoshop travou? Acho que travou. Agora foi, deixa eu ver aqui. Eu nem sei como é que ficou a seleção, mas eu vou dar um Mask Edge. E você viu que eu não sabia como é que ficou, né? Mas não tem problema, sabe por quê? Porque eu queria utilizar essa imagem justamente para explicar isso aqui, ó. Depois que você criou a sua máscara, você dá um duplo clique nela, você vai ter aqui a ferramenta de densidade, que é basicamente a opacidade, e o feeder, né? Da seleção. Olha lá. Vou tirar aqui a densidade, você vê que começa a aparecer o fundo, vou deixar em 100%, e aqui o feeder, olha o que isso faz. Entendeu? E não quero falar sobre isso. Eu quero falar que depois que você faz a seleção, você tem mais uma chance, clicando duas vezes aqui no layer de máscara, de vir aqui e fazer um Mask Edge, que é a mesma coisa de Refine Edge, só que na máscara. Então você tem mais uma chance de vir aqui depois alterar o radius, alterar aqui a suavidade, alterar o contraste. Tá vendo que legal? E vir aqui com a ferramenta de seleção e deixar a sua seleção perfeita. Beleza? Mais uma vez está travado, eu vou dar um ok aqui sem saber se tá bom, se não tá. Vamos esperar aqui. Beleza? E é isso, galera. Eu poderia arrumar essa seleção aqui, mas eu não vou fazer isso, porque está muito lento. Eu vou utilizar essa imagem aqui de exemplo de uma outra forma de seleção. Eu vou vir aqui em Select. Vou vir aqui em Color Range e a gente pode fazer a mesma coisa, só que baseado na cor. Então a gente tem a ferramenta de seleção Quick Selection Tool, que é muito boa, Lasso Tool, tem a ferramenta de Focus Selection, tem a ferramenta de cor, a seleção com base na cor. Se essa imagem aqui fosse uma imagem de cinema, eu clicaria aqui e não iria ter esses quadriculadozinhos aqui, ó, tá vendo? E aí ia pegar tudo perfeitamente, mas eu posso segurar aqui com o Shift e ir pegando cada pixelzinho aqui, pá, 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 e deixar só o cara selecionado. Olha aqui, pá, cliquei. Com Alt a gente tira aí a seleção. E aqui eu venho Refine Edge. Tá vendo? Eu fiz a seleção do fundo. Eu vou dar um Ctrl Shift e I e vou Refine Edge. Agora eu vou selecionar ele. Olha lá, vou diminuir o Shift Edge. Você vai ver que a seleção vai comer, ela vai vir um pouquinho mais para dentro. Eu vou jogar lá para 100%, foi para fora. Então eu vou jogar para cá, vou aumentar o contraste. Você vai ver que com o contraste e com o smooth juntos, eu deixo ela bem suave, tá vendo? E depois eu venho aqui e tento dar uma mexida na borda, olha lá. Tirar esse azulzinho aqui, se pegar demais eu venho com Alt, eu volto à seleção e assim por diante. Fazer aqui rapidamente. Olha lá, que simples. Não vai ficar perfeito porque eu estou fazendo com pressa. Mas eu queria lembrar pra vocês que quando não ficar perfeito, eu quero que fique assim, tá bom pra mim. Quando não ficar perfeito, pra mim já tá bom. Eu vou demonstrar o radius aqui, o que a gente tá fazendo. Eu posso aumentar isso ou diminuir, né? Olha só a diferença. Tá pegando mais, tá pegando menos. E eu vou criar um layer de máscara. Não ficou perfeito. Então lembra que você sempre pode vir aqui na mão mesmo, com o brush. Cor preta, esconde. Cor branca, mostra. Cadê? Opacidade, 100%. E aí você poderia simplesmente arrumar. Mais uma vez, isso aqui é ótimo para o YouTube. Você vem aqui, faz uma seleçãozinha simples. Pá! Eu estou utilizando aqui o tablet, por isso que é fácil para mim. Se você está com mouse, isso aqui vai ser um sofrimento. Então, você vai querer gastar mais tempo fazendo uma seleção perfeita.
beleza? Lá no Refine Edge e na Quick Selection Tool, porque fazer isso aqui com o mouse não é fácil. Eu fazia no passado. E aí você vem aqui e vou botar um fundo, pá, o mesmo fundo que ele tava. Não, sacanagem, calma aí. Tá vendo? Não ficou perfeito, mas a gente sempre pode arrumar. Eu não vou ficar arrumando aqui não, mas eu vou mostrar aqui a diferença. Essa imagem não estava boa, mas dava para trabalhar. Essa é um pouquinho mais difícil. Vou fazer uma seleção aqui também, rapidamente. Não gastei nem um minuto para fazer essa seleção. Eu venho aqui, eu vou aumentar o radius, eu vou aumentar o smooth, vou aumentar o contraste. Shift Edge, não vou alterar, deixar em 0 mesmo. Vou dar um OK. O braço não pegou com a ferramenta de Quick Selection Tool. Eu posso simplesmente vir aqui e pegar o braço. Vou dar um zoom. Com Alt selecionado, vou diminuir aqui o tamanho. Pera aí, Alt. E vou tirar essa parte aqui, que não ficou legal. E vou dar um layer de máscara aqui. Pronto, não tem mistério. O que tiver que arrumar, a gente arruma. Isso aqui fica legal pro YouTube, que nem eu já falei. Você dá uma bordazinha aqui, ou então você faz um feeder. Dependendo da imagem que você tá, isso aqui pode ser útil. Dependendo da imagem que tá, não. E é assim que você trabalharia com isso. E aí sempre você poderia fazer um layer de máscara, deixar o seu trabalho perfeito. Vamos lá. Por aqui você poderia simplesmente, olha só, eu vou duplicar esse layer. Daria uns efeitos legais. Vou vir aqui no layer do fundo, duplicar, Ctrl Shift e U. Olha que legal, deixei tudo ali do fundo preto e branco. Com ela selecionada, vou aqui segurar com Ctrl, selecionei só ela. A gente poderia vir aqui, como a seleção já está boa pra gente, Hue and Saturation, poderia fazer uns efeitos muito legais. Olha aqui, isso aqui é quase uma imagem profissional e eu não gastei um segundo para mexer. Um efeito sepia, a gente caminharia mais pra cá, mais pro marronzinho. Aliás, eu vou até clicar em Colorize para você ver o que eu estou fazendo. Se ficar muito você vem aqui diminuir a saturação. Dá pra fazer umas coisas muito legais com a ferramenta de seleção sem gastar um segundo da sua vida praticamente. E trabalhar como um profissional, like a boss. Tá vendo? E vamos lá. Se eu não quiser deixar colorido, eu vou querer só dar um tchan na imagem. Depende do que você quer no seu trabalho. Saturação é a força das cores. É sempre bom fazer isso. Lightness não é muito legal de mexer nesse caso. Nesse caso, não tô falando que nunca não, beleza? Eu vou fazer isso. Um pouco. Ixi, perdi minha seleção. Espera um pouquinho. Vou em Saturation. Cliquei 2 vezes aqui, abre de novo. Vou voltar para o que eu fiz ali. Mais ou menos isso. Beleza. E só para concluir o nosso tutorial, de deixar essa imagem mais legal do que poderia estar, pra gente fazer um trabalho de, sei lá, capa do Facebook. A galera curte bastante. A gente poderia vir aqui, cadê? Ops. Olha lá, cliquei aqui e vou em Color Lookup. Olha lá. Cliquei aqui e cliquei aqui. Os Photoshops atuais já vêm com um monte de presets legais aqui nesse 3D LUT File. Clicamos aqui. Um que eu gosto bastante é um, cadê? Da Kodak. Eu tava usando esse aqui esses dias, cadê? Film Stock, papapá. Aqui, Kodak? Não. Então não é Kodak que eu tava usando, não. Pera um pouquinho, deixa eu ver. Não era Kodak, ó. Tô confundido. Mas também é legal, mas tem um aqui que eu gosto muito. Sempre fica bacana. É esse aqui mesmo, acho que é o Candlelight Cub. Olha que legal. Botei aqui em cima, vou diminuir aqui a opacidade. Olha lá, galera. Sem fazer nada. Calma aí só um pouquinho, que eu vou mostrar pra vocês. Olha lá. Tá vendo? Sem gastar um segundo da minha vida, praticamente. Eu vim aqui e dei um efeito muito legal. Você pode ainda alterar aqui os modos de layer. Vai fazendo os testes. Dark, papapá.
Ó, screen, cadê? Olha lá, screen, o que fez? Deu um tchan legal. Hard light também fica legal, color dodge fica legal, mas você tem que diminuir a opacidade. Aliás, se eu botar tudo 100%, você vai ver melhor. Vá fazendo os testes. Dark, lighting, pá. Geralmente isso aqui já vem num preset bacana. Você nem tem que alterar isso aqui não. Beleza? Mas você consegue uns efeitos legais. Olha aqui, a hard light fica legal. Você diminui um pouco aqui a opacidade. Você consegue fazer uns efeitos interessantes utilizando estas ferramentas aqui. E, obviamente, você pode clicar aqui, tem vários. Drop blues, tá vendo? Olha lá. Vá fazendo os testes. Tem vários colors, lockups que deixam a imagem deste jeito. Tem abstract também, umas paradas que você pode baixar na internet. E, cara, isso aqui é excelente. É quase como se fosse um photo filter, só que mais complexo. Photo filter também é legal, olha só. Beleza? Galera, o tutorial de hoje era para ser mais simples, mais rápido, mas é um assunto que eu gosto muito de falar e que é muito importante. Se você viu aí até o final, parabéns, você aprendeu muita coisa legal, muita coisa interessante. Me manda os resultados dos seus trabalhos, entra no nosso blog, baixa tudo que a gente tiver lá para baixar de graça e seja feliz. Eu quero ver aí vocês trabalhando, beleza? Um abração, viu? Mais vídeos vão vir aí até o final do ano, eu prometo. Tchau, tchau. Um abraço.